tá. Eu já começo por aí, mas me sinto um pouquinho indecisa. Então tá bom, você acha que o Grêmio vai ganhar, então tá certo. Tá, a camisa é minha aí, tá? Não te esquece. Tá, eu vou guardar ela aqui pra ti, pode deixar. Tá bom programa. Beijo, guris. Bom trabalho pra vocês. E agora, vamos juntos, eu e você, aqui no RS Acontece, até as 2h30 da tarde, com as principais notícias do Rio Grande do Sul, o que foi notícia, o que tem de informação, curiosidades, tudo isso aqui na tela da Band, a partir de agora. Você sabe, você que está em casa, está na rua, vai sair, também pode continuar nos acompanhando através da nossa live no Facebook. Procura lá na página da Band RS e mande a sua mensagem para a gente, que eu leio ao vivo durante o programa. Vamos aos destaques de hoje. Tragédia! Torcedor do Grêmio morre de infarto a caminho do Rio de Janeiro. Ele estava indo assistir o jogo entre Grêmio e Flamengo pela semifinal da Libertadores. Renúncia. André Caruz abdica do cargo de vereador. Ele havia sido preso por suspeita de extorquir assessores. Apreensão de drogas. Polícia Rodoviária Federal descobre mais de 30 quilos de cocaína escondidos em um caminhão. Mercado Público. A audiência pública discute possibilidade de concessão de um símbolo do Estado à iniciativa privada. E a gente abre o RS Acontece de hoje trazendo o destaque da manhã aqui na capital e que vem da área política. André Caruz anunciou que está renunciando ao mandato de vereador de Porto Alegre e também à presidência do MDB. Caruz, investigado por suspeita de extorquir assessores, chegou a ficar preso a pedido da Polícia Civil por 2 semanas na cadeia pública. O Gilberto Echauri acompanhou a coletiva de imprensa onde o Caruz deu detalhes do caso. Em uma entrevista coletiva realizada aqui ao fundo, na sede do Diretório Municipal do MDB em Porto Alegre, o vereador André Caruz anunciou que está deixando o cargo de presidente municipal do MDB e também está deixando o cargo de vereador da capital gaúcha. Lembrando que André Caruz é investigado pela prática de extorsão aos seus assessores parlamentares, tendo em vista que ele estaria passando por dificuldades financeiras. Inclusive, o vereador realizou a leitura de um documento aqui hoje, antes da sua entrevista coletiva, alegando que, em função dessas dificuldades financeiras, ele havia recorrido a agiotas e acabou tendo a sua situação ainda mais complicada, tendo em vista os altos juros que o parlamentar deveria pagar. Portanto, de acordo ainda com a defesa de André Caruz, uma força-tarefa entre os seus assessores parlamentares foi montado para que pudesse haver a quitação dessas dívidas. O vereador André Caruz, inclusive, a todo momento reforçava que não havia acontecido a prática de extorsão. Os assessores parlamentares que contribuíam com ajudas financeiras praticavam esses atos de livre e espontânea vontade, segundo o vereador André Caruz. Vale ressaltar que no seu lugar, na presidência do MDB aqui em Porto Alegre, deverá haver uma reunião entre os membros do Diretório Municipal do partido para saber quem deve ser o novo presidente do MDB. Essa reunião deve acontecer em um prazo de 15 dias. E no seu lugar, como vereador aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, quem deve assumir deve ser a sua suplente, a vereadora Lourdes Sprenger. Obrigada, Echauri. Estaremos, então, acompanhando o caso. Olha só, todo mundo sabe, né? Tem jogão hoje pela semifinal da Libertadores da América. Grêmio e Flamengo se enfrentam lá no Rio de Janeiro na luta por uma vaga na final da competição continental. Assunto para ele, Taigor Jank. Previsão é de Maracanã lotadinho, né, Taigor? Exatamente, Gabi. Uma excelente tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no RS Acontece, na expectativa para o jogão de hoje à noite, 9h30, a bola rola no estádio Maracanã e claro que a previsão é para casa cheia, mais de 70 mil ingressos vendidos. Teve até aquela história, Gabi, não sei se tu ouviu, de um torcedor que teria dormido no estádio desde o último jogo contra o Vasco e estaria dormindo no Maracanã porque não tinha conseguido ingresso e ia ficar por lá para assistir o jogo. Essa história foi desmentida depois pelos funcionários do Maracanã. O cara disse que foi só uma historinha que ele contou para se promover e tentar ganhar o ingresso, mas esse é o clima lá no Rio de Janeiro, todo mundo envolvido com essa partida de logo mais. E pelo lado do Grêmio, a grande preocupação, é claro, é com o meio-campista Luan, que não vai jogar. Isso foi confirmado pelo técnico Renato Portaluppi ontem em entrevista coletiva. O Luan, ele tem um problema no pé direito. Sentiu esse problema no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, saiu
saiu lesionado, desde então não participou de nenhuma atividade, até viajou com a delegação para Fortaleza e depois o Rio de Janeiro, mas ainda assim ontem Renato Portaluppi confirmou que o Luan está fora da partida. E aí a grande pergunta que envolve a partida de hoje: quem vai substituir Luan na equipe titular? A tendência é que Renato coloque um volante, Michel no meio-campo, o Luan ficando de fora, entra o Michel, e aí ele arma o meio-campo com 3 volantes, com o Maicon, o Michel e também o Matheus Henrique, é a possibilidade mais provável que Renato utilize para o time titular. Então, confirmando o provável time do Grêmio, que deve ter o Paulo Vitor no gol, a defesa com Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, meio-campo com o Michel, Maicon e Matheus Henrique, na frente Alisson, Diego Tardelli e também o Everton Cebolinha. Pelo lado do Flamengo, que tem um certo favoritismo, até pela vantagem que conseguiu no jogo de ida, empatou na Arena pelo placar de 1-1, Gabi. Com isso, pode empatar sem gols, que ainda assim avança para a próxima fase, para a grande final da Libertadores da América. O Flamengo tem algumas dúvidas e alguns desfalques também. O Rafinha, ele é uma dúvida, ele que sofreu uma fratura na face, pode atuar com uma máscara, mas essa possibilidade ela ainda não está confirmada. Também o meio-campista uruguaio de Arrascaeta vem se recuperando de uma lesão no joelho e deverá estar no banco de reservas, como uma opção para o técnico Jorge Jesus, e não deve começar jogando. Quem deve começar jogando é o Vitinho. A outra dúvida é na lateral esquerda. O Felipe Luiz também se recupera de uma artroscopia, uma cirurgia no joelho, mas este pode ter condições de jogo e pode enfrentar a equipe do Grêmio. Provável Flamengo, então, tem o goleiro Diego Alves, a defesa com o Rafinha pelo lado direito, muito provavelmente. Na zaga, Rodrigo Caio, Pablo Mari, e no lateral esquerdo, o Felipe Luiz ou o René. Meio campo com William Arão, Gerson, Everton Ribeiro. Na frente, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol. É a Seleflá, o grande time, a grande sensação do futebol brasileiro. O Flamengo que enfrenta o Grêmio hoje à noite, 9h30, no estádio Maracanã. Fala, Gabi. Olha só, mas nem tudo é alegria, né? A gente teve o registro aí de um torcedor do Grêmio que acabou falecendo. Conta pra gente mais detalhes dessa história, tá? Exatamente, o torcedor do Grêmio de 33 anos que acabou falecendo na viagem para o Rio de Janeiro. Muitas excursões saíram de Porto Alegre, saíram aqui da região metropolitana em direção ao Rio de Janeiro, e a gente teve a notícia, então, da morte deste torcedor do Grêmio no ônibus. Ele tinha 33 anos de idade, o nome dele era Jackson Santos de Oliveira, e ele era, inclusive, secretário municipal de Viação e Serviços Urbanos do município onde ele trabalhava, em Montenegro, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Acabou falecendo, tendo mal súbito. Inclusive, a família já foi informada. Há 33 anos tinha o Jackson dos Santos Oliveira, que acabou falecendo nessa excursão, Gabi. Obrigada, Taigor. Obrigada e bom trabalho para vocês hoje à noite. Valeu. Uma nova droga sintética pode ter causado a morte de um adolescente no ano passado em Igrejinha, na Serra Gaúcha. Timóteo Lucas Hoffman, de 16 anos, tomou a substância acreditando ser LSD, um alucinógeno comum. Porém, o Instituto Geral de Perícias identificou que Timóteo ingeriu, na verdade, uma substância nova. E é sobre essa nova droga que a gente vai conversar agora com a perita criminal Maria Cristina Franck. Tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui no RS Acontece. A gente quer trazer mais detalhes de como foi chegar até essa nova droga, né? O que é exatamente essa substância, Maria Cristina? Boa tarde. Então, muito obrigada, né, pelo convite e pela oportunidade. O IGP, ele recebe as amostras todas de drogas apreendidas pelo Estado, né, no nosso Estado. E esses compostos novos, eles já vinham sendo detectados em amostras de selos de papel, supostamente contendo LSD. Então, isso nós já vínhamos observando há um tempo. Mas nós tínhamos dificuldade de identificar esses compostos em amostras biológicas, porque a dosagem é muito baixa. Então, esses compostos sintéticos novos, eles são muito potentes. Então, no selinho de papel, a dose é baixa. No organismo, é menor ainda. Então, nós adquirimos há alguns anos um equipamento que é bem sensível e adequado para esse tipo de análise, e nós vínhamos desenvolvendo um método específico para detectar esses compostos novos. E o caso dessa vítima, do Timóteo, que ocorreu ano passado, havia suspeita da ingestão do LSD. E nós verificamos que não havia LSD naquela amostra. Não fechava, era um mistério. Não fechava. Então, bem um perfil típico, um histórico bem característico de consumo de drogas sintéticas novas. Então, nós investimos, continuamos pesquisando essas outras substâncias, e quando nós conseguimos inserir nesse método
todos os compostos sintéticos que já tinham sido identificados aqui no Rio Grande do Sul. Conseguimos incluir esses compostos no nosso método, direcionando a análise para enxergar esses especificamente em concentrações bem baixinhas. Aí nós passamos a amostra do Timóteo e aí identificamos o 25E-NBOH. Que esse é o nome da substância? Esse é o nome da substância. Ele é um estimulante, ele é um alucinógeno. O problema é que ele é muito tóxico. Então, o LSD, ele já tem todo o seu problema associado ao consumo, mas esses compostos novos, eles não têm isso ainda bem estabelecido. Então, a toxicidade é elevadíssima. E aí, como a fabricação desses produtos é feita de forma artesanal, clandestina, não há uma homogeneidade entre as amostras. Lembrando que é crime e é proibido, né? Exato, exatamente. Isso. E aí um selinho que tenha um pouquinho mais, um pouquinho menos, se o indivíduo pegou justamente aquele que tinha um pouquinho mais, a dose letal é muito próxima da dose recreacional, que provoca alucinação, estimulação, e aí o organismo não resiste, né? Então, essa é a problemática dessas substâncias novas e a gente tem muitas delas. Então, agora com essa metodologia sendo implantada lá na nossa rotina, nós vamos poder fazer a análise em todos os casos onde houver a suspeita desse tipo de vítima, de morte. Isso, por óbvio, né? Uma tragédia, né? Uma pessoa, uma adolescente perdeu a vida em função disso, mas essa descoberta de vocês abre um precedente para descobrir outras possíveis mortes por isso também. Muitas. Só para tu teres uma ideia, esse método que a gente está implantando agora, ele detecta 51 substâncias novas, que nós já tínhamos identificado em amostras brutas, comprimidos, selos, e que agora a gente vai poder verificar em sangue. Então, se aquela vítima ela estava sob efeito no momento do óbito, ou até se pode ter sido justamente a causa do óbito, como foi o caso do Timóteo. Isso abre também uma possibilidade de elucidar casos, de ajudar muito no trabalho da Polícia Civil, por exemplo, né? Muito. Porque a forma de apresentação ela é igual. Então, um selinho. LSD, mas na verdade o conteúdo desse selo não é mais LSD, são outros compostos. Que perigo muito isso, né, mais perigosos. Assim como os comprimidos também. Comprimidos de êxtase, coloridinhos, em formatos diferentes e tal, típico de êxtase. Mas aí quando nós fazemos a análise química não aparece êxtase, ou aparece muito pouquinho. E uma série de outros compostos, de toxicidade desconhecida ainda, que não dá o tempo da ciência, da pesquisa, estudar, verificar a implicação disso. E aí as pessoas estão vulneráveis, elas estão comprando gato por lebre. Não, reforçando... Que já seria um problema. E já reforçando sempre aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Exatamente. Não usem drogas, de jeito maneira. Isso está trazendo aqui a Maria para explicar. Olha o perigo que se está correndo e também o precedente que está se abrindo em função dessa novidade que vocês trouxeram. Como é que funciona isso? Esse trabalho de vocês é muito minucioso. Muito né? minucioso, muito. Ele é muito trabalhoso. Quantos dias demora? Por exemplo, tem um ano que vocês estão Exatamente. Então, nós adquirimos esse equipamento faz uns 2 anos, aproximadamente. E aí, até instalar, fazer todos os testes. Aí, inicialmente, nós implantamos a metodologia para as drogas mais comuns, que a gente já sabe que são bem estabelecidas, cocaína, medicamentos, né? E aí, essa demanda de drogas novas, ela leva um tempo, porque a gente precisa fazer teste para ver se não tem nenhum falso positivo. Então, a gente tem que pegar amostras de pessoas que a gente sabe que não usaram e aí ver se realmente o teste não vai acusar quando não há, né? Então, o falso positivo e o falso negativo são super importantes. Então, tudo isso a gente faz durante um processo que se chama validação do método. E aí, até que a gente adquira confiança, confiabilidade, é que ele passa a ser usado na rotina com amostras, então, verdadeiras, reais, né? Então, esse processo, ele é longo mesmo, porque muitos testes precisam ser feitos. A gente tem que avaliar se o equipamento está sendo reprodutivo, se ele está dando sempre a mesma resposta, quando eu repito as análises. Então, não posso correr o risco também de um perito pegar a amostra e encontrar um resultado e outro perito encontrar outro. Não pode. Isso já aconteceu? Já acontece, sim? Pode acontecer? Não, justamente, não pode acontecer. Isso não pode, porque aí é a nossa garantia de que aquela análise está sendo feita exatamente da mesma forma por qualquer um que receba ela, né, como demanda de trabalho. Então, isso tudo a gente tem que fazer antes de colocar o método na rotina. Então, o caso do Timóteo, aconteceu isso. A morte foi em setembro.
Em dezembro, nós fizemos as análises normais, incluindo o LSD, que já havia suspeita, e não deu positivo. Mas nós seguramos a amostra, porque a gente estava com o método em andamento, já tentando identificar algum desses compostos novos. E aí conseguimos agora em junho. Bom, Maria, muito obrigada pela sua presença aqui. Não, imagina. E olha, o trabalho de excelência que vocês fazem está aí cada vez mais forte, né? O trabalho de vocês é essencial para a gente poder elucidar casos, ajudar no trabalho da investigação da Polícia Civil. Muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Vamos para um intervalo e na volta a gente volta com muito mais RS Acontece. Não sai daí. Duas pessoas foram presas e 32 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no município de Tio Hugo, na região norte do estado. A droga estava escondida nos tanques de ar de um caminhão que vinha da fronteira. O veículo foi abordado pela PRF na BR-386. Um casal paranaense de 46 anos de idade foi preso e encaminhado para registro de flagrante por tráfico de drogas. A polícia apreendeu um homem e apreendeu 128 quilos de maconha em Rio Grande, no litoral sul aqui do estado. Foi após uma denúncia anônima. A droga e um carro clonado foram localizados dentro da casa do indivíduo que fica no bairro Vila Prado, próximo ao shopping da cidade. O homem natural da Bahia tem 37 anos e não tem antecedentes criminais. Ele foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento da cidade e vai responder pelos crimes de receptação e tráfico de drogas. Pelo menos 8 armas de grosso calibre foram furtadas do Museu de Armas do Exército Brasileiro em Tramandaí, no litoral norte. Foram 4 metralhadoras, 2 submetralhadoras, 2 revólveres e várias munições que foram levadas pelos criminosos. O arrombamento foi descoberto ontem pela Brigada Militar, quando um soldado foi desligar a luz geral do local e percebeu que haviam sido removidos tijolos da parede dos fundos do museu. O alarme e as câmeras de monitoramento do local não estão funcionando. A Polícia Civil vai investigar o caso. Segundo o Exército, as armas não funcionavam e eram peças antigas que foram preparadas para exposição no museu. Equipes da CEE trabalham para religar a luz no bairro Nonoai, na zona sul aqui de Porto Alegre, depois que bandidos furtaram aproximadamente 200 metros de fios de cobre da região. Pelo menos 100 pontos entre casas e estabelecimentos comerciais estão sem luz. As equipes estão substituindo os fios furtados na Avenida Nonoai, próximo à Avenida São Sebastião, no sentido centro-bairro. Agora, trânsito, tem mais um recado. A rua Anita Garibaldi está bloqueada entre as ruas Afonso Taunay e José Scutari. O bloqueio da IPTC acontece para a realização da nova etapa da obra de macrodrenagem do Arroio Areia. Nesta etapa, haverá a construção de galerias subterrâneas na rua Anita Garibaldi, entre as ruas Luiz Cosme e Desembargador José Bernardo de Medeiros. A obra tem investimento de mais de 3 milhões de reais e a previsão de término é para dezembro deste ano. Alternativas de rotas podem ser conferidas no site da Prefeitura da capital. O Parque Farroupilha, a Redenção, aqui em Porto Alegre, terá intervenções em diversos pontos nos próximos dias. Hoje pela manhã, o prefeito Nelson Marquesan Júnior, os secretários municipais do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Brem, e dos Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, e o procurador-geral do município, Nelson Marisco, visitaram os locais que vão ser revitalizados. O investimento será superior a 3 milhões de reais e o ponto de partida será o Monumento do Expedicionário. Falei. Olha só, o Mercado Público de Porto Alegre está no coração dos gaúchos. Mais do que um ponto turístico, faz parte da identidade dos porto-alegrenses. Pois aconteceu hoje uma audiência pública para debater a proposta de concessão do Mercado Público à iniciativa privada. Nós vamos saber mais o que foi discutido conversando com a Adriana Kauer, que é a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central, e também recebemos o professor da PUC, Luiz Vilvoc, e o pesquisador William Bastos, que realizaram uma pesquisa sobre o mercado público e que apresentaram para o prefeito de Porto Alegre. E além da Adriana, também o vice... O Sérgio Loureiros. Então tá, estamos aqui com o sofá cheio para a gente conversar um pouco sobre o mercado público. Você já esteve aqui, né, Adriana? Já nos conhecemos. Como foi a audiência hoje? Foi mais um momento para pegar sugestões para serem colocadas dentro da consulta pública para entrar dentro deste edital. Porque hoje o edital ele não está fechado e existe ainda, nós entendemos que existem ainda coisas que têm que ser colocadas ali dentro. Né? Tipo o quê? Quero que o Sérgio, por exemplo, apontue para a gente, para todo mundo participar. São tantas variáveis que a gente tipo a manutenção da
tradição, né? A gente não quer, de maneira nenhuma, fazer nenhuma ligação política, mas fica muito difícil, sabe, a gente conseguir separar um pouco essa parte, mas o desconhecimento, tudo que falta nesse edital é por puro desconhecimento dos gestores, simplesmente assim, desconhecimento total. Vou ser bem polêmico. Hoje, na audiência pública, alguém falou lá que o prefeito, foi algum político que falou que em campanha, o prefeito comentou que nunca tinha entrado no mercado público. Agora, está faltando tanta informação, porque não é à toa que uma coisa como o mercado público, como uma entidade, diríamos assim, consiga sobreviver 150 anos, atendendo a sua população, com carinho que as pessoas têm pelo mercado. E está faltando a principal coisa que para mim falta é diálogo. Está faltando entrar nesse... Adriana, mas qual é o grande temor de vocês? Existem aí muitas fake news, muitos assuntos dizendo que talvez o mercado se transforme num grande shopping. A gente já entrevistou aqui o secretário Tiago Ribeiro, da Secretaria de Parcerias Estratégicas, ele disse que não é bem por aí. Qual é o grande temor de vocês hoje? É justamente isso, é que o mercado descaracterize, porque hoje nós sabemos que o mercado é formado por um número de lojas, na grande maioria familiares, e são pequenos negócios que somados viram o que é o mercado público hoje, né? Então, daqui a pouco, tu descaracterizar essa história, né? Que são pessoas que não só estão lá vendendo, mas são pessoas que mantêm o mercado até hoje, né? Então, eu sempre digo que o mercadeiro ali dentro não é só uma questão de colocar esforço, emocional, dinheiro também, né? Porque sempre que o mercadeiro é chamado, ele comparece, seja da forma que for, para colaborar, para dar ideias do que pode ser feito e, inclusive, sim, com valores aportados, né? Sempre, tanto que aí faz 3 anos que não vem nada de manutenção para o mercado e quem está bancando isso, fora a taxa, né, que nós pagamos mensalmente, por fora está se pagando esses valores para manutenção. Deixa eu colocar aqui na história também o professor da PUC e o aluno, olha só, eles desenvolveram um projeto aqui, né, um estudo sobre o mercado público, apresentaram esse projeto de melhorias para o prefeito Nelson Marquesa Júnior. Resumidamente, do que se trata esse projeto e como foi esse recebimento? Esse trabalho é fruto de um laboratório de criatividade e design que nós desenvolvemos juntos na Escola de Negócios da PUC, né, e de uma visão transdisciplinar, onde nós tivemos alunos do direito, do jornalismo, da arquitetura e da administração, o William é da administração, para analisar os vários aspectos. A gente queria um problema complexo e real da cidade, né, para avaliar vários aspectos pertinentes àquele determinado local. Então nós, por toda a riqueza que já foi apontada, o mercado público é um ícone da cidade, é um ícone de qualquer cidade. Quando você vai viajar e quer entender a cultura daquele povo, o mercado é uma grande vitrine, né, muito concentrada de gastronomia, de cultura, tradições e tal. Então foi através disso, nós fizemos um trabalho ano passado de um semestre inteiro, com mais de 30 alunos, o William está aqui representando, e a partir daí nós fizemos todo um diagnóstico de infraestrutura, de condições que se encontram, uma série de entrevistas com permissionários, com cidadãos que frequentam, com a prefeitura, com a própria associação, né, com a coordenação da associação, e a partir dali levantamos alguns aspectos que a gente... por alusão agora do aniversário, nós nem sabíamos do edital, né? Nós encaminhamos para a prefeitura a título de contribuição da universidade. Isso vem toda a questão do Pacto Alegre, do papel das universidades, e sair dos seus muros e trazer ideias, soluções alternativas para a cidade, né? para as suas questões reais, né? William, você representando os alunos que fizeram parte desse trabalho, quais foram os problemas que vocês encontraram no mercado público e depois as soluções? Então, a gente teve, analisando, a gente teve diversas visitas lá, encontramos diversos problemas, inclusive na comunicação entre os órgãos públicos e os permissionários. Tivemos algumas dificuldades e tal, mas é importante enfatizar que, além do problema, a gente se preocupou muito com a resolução dele. Então, nós fomos buscar em outros mercados, onde a gente pudesse se espelhar
problemas que eles tiveram similares. Assim. Qual o mercado, por exemplo? Por exemplo, o mercado de Lisboa, o mercado de Montevidéu, nós tivemos algumas referências deles para dentro da infraestrutura, dentro da comunicação, dentro da gastronomia, da diversidade, da cultura local, pegar exemplos para a gente contribuir para o trabalho. E como é que vocês receberam isso, Adriana? Faz 5 minutos que a gente viu esse projeto. Nós até então nós não conhecíamos, faz 5 minutos. Então, assim, nós até viemos lendo, né, Sérgio? Então, eu não tenho muito o que opinar ali, tem algumas coisas que eu concordo. Esse, por exemplo, esse problema dessa falha de comunicação que existe entre o poder público, né, a gestão municipal e vocês, isso é real? Sim. Há uma falha. Isso tem que ser melhorado? Tem que ser melhorado. Eu digo assim que, na realidade, tudo depende do que tem lá do outro lado da rua, né? Porque tem vezes que a comunicação é boa, né? Dependendo de quem está lá dentro da prefeitura, a comunicação é boa, né? Nós já tivemos o mercado já foi gerido de maneira muito boa, inclusive ele já foi gerido pelos permissionários. Nessa época, eu sempre repito, o mercado era encerado todos os dias. Quantos permissionários são? Vamos lembrar 106. Então, assim, ele era encerado todos os dias, ele tinha limpeza, ele tinha vigilância, ele tinha tudo. Então, assim, tudo depende da construção que se faz, né? Então, claro, nós entendemos que sim, que tem problemas dentro do mercado, pode ter certeza. Eu não sei quanto tempo foi a pesquisa, mas nós lá estamos, eu, por exemplo, há 36 anos, então, assim, eu vivo os problemas do mercado, né? Eu não só saberia identificá-los, mas eu vivo esses problemas e sofro por esses problemas. Então, pode ter certeza que nós temos vontade imensa que esses problemas sejam resolvidos. Acho que todo mundo torce por isso, que a gente quer esse patrimônio da gente aí tão bonito e tão vivo e que dure sempre, né? Fale, William, por favor. É importante também, você estava na consulta pública, vocês citaram, o trabalho deu fruto de 13 itens na consulta pública. Depois, provavelmente, a gente vai conseguir ver, provavelmente alguns itens vai ser os mesmos que a gente vai ter levantado, porque isso, a gente como cidadão de Porto Alegre, a gente quer o melhor para o mercado e que a gente possa ter uma experiência ótima para quem visita, né? Exato. Exatamente. Acho que a gente está no intuito e encaminhando no mesmo caminho para isso. Exatamente. Porque quando nós encaminhamos, só para interessante, quando a gente encaminhou a título acadêmico de contribuição para a prefeitura e para nós todos, né? A prefeitura é nossa, né? O prefeito nos solicitou, olha, está sendo aberta uma consulta pública, foi aí que nós conhecemos. E aí nós retomamos os alunos, porque isso foi um trabalho do ano passado, vamos dar uma olhada na consulta pública que está sendo, no edital, perdão, para a consulta pública, e aí os meninos fizeram um trabalho todo esmiuçado, baseado na experiência coletada, de quais pontos poderiam ser melhorados para efeito do edital que estava sendo colocado. E essa contribuição real lá no edital, na carta consulta que está lá no site da prefeitura, que os alunos, então, junto conosco, né, assessorados conosco, pudemos sugerir de melhorias, né? E o que aconteceu na semana passada foi o prefeito, o secretário Cidade, né, de Desenvolvimento, e o secretário Tiago tiveram na universidade para escutar e ser, entre parênteses, sabatinados pelos alunos, né, sobre os aspectos que nós considerávamos importantes. Uma dessas questões é a questão da cultura, a questão da religião ali, afrodescendente muito forte, né, influência muito forte dentro do próprio... No meio do mercado público. No meio do mercado, né, e quais as relações que nós achamos que seriam adequadas para estabelecer essa relação público-privada, porque sabemos todos que hoje digamos assim, a prefeitura, o Estado com E maiúsculo, né, os governos, hoje tem uma série de deficiências no tratamento da gestão totalmente estatal, né? Então a busca de profissionais e de organizações que tenham esse processo de gestão, que transfiram melhor qualidade para o seu usuário, né, seu público usuário, essa é a nossa contribuição, digamos assim, nesse processo. Gente, muito obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada. Tá bem? Mercado Público, vida longa, a gente adora o Mercado Público. E todo mundo gosta, né? Mas com certeza vocês... Com certeza vocês identificaram uma coisa que é um problema, que é a comunicação, que a Adriana falou do outro lado da rua, porque o mercado está aqui e a prefeitura está do outro lado. Exatamente, cara, esse é um grande problema,
principalmente atualmente. É um grande problema. Vamos para um rápido a seguir. A gente volta para falar sobre uma polêmica na região sul aqui do estado. Um supermercado teve que ir à justiça para ter o direito de abrir aos domingos. A gente explica daqui a pouco, a gente já volta. Estamos de volta, agora é a hora do informe especial da EGR. Agora, você tem mais um motivo para visitar a Serra Gaúcha? Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é na ERS 235 em Nova Petrópolis, que tem bastante movimento. Uma nova rótula está em construção junto ao bairro Pousada das Neves. Com investimento de R$ 2.700.000, a intersecção fica no quilômetro 2.5 e vai garantir muito mais segurança aos motoristas. A previsão de entrega da obra é no fim do ano. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. Enquanto isso, é necessária a compreensão dos motoristas com um trânsito lento. O governo do estado trabalha para que fique muito melhor. EGR, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Vamos trocar de assunto agora? Olha aqui, ó. Qual o mundo que você quer? Esse assunto vai ser discutido na próxima sexta-feira em um evento aqui em Porto Alegre que vai reunir cerca de 300 estudantes. É o Fórum Tribal, promovido pelo maior movimento de voluntariado infanto-juvenil do Brasil. E para saber mais sobre isso, vou conversar agora com a Isabelle Giorzi, que é assistente de valores na educação da Tribos, e com a Melda Bá, aluna e voluntária. Vou lá pro sofá a partir de agora, meninas já estão me esperando. Que bom tê-los aqui. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Quem é que vai me contar? Vai ser a Isabel ou é você? O que nós estamos preparando para sexta-feira? Vou começar com a Isabel. Vamos lá. Bem, um prazer estar aqui para comunicar mais uma vez sobre um fórum de tribos, né, na região metropolitana, então em Porto Alegre. Vai acontecer no SESC, ali no Sestre Campestre, né, que é na Protásio Alves. E nós teremos uma tarde recheada de atrações. Então, teremos um primeiro momento com um teatro de uma escola chamada Rainha do Brasil. Vão falar sobre políticas públicas. Um bate-papo com os jovens do Léo Alfa Cidadania, que vai fazer, então, a fala sobre o motivo do nosso fórum. Né? Esse ano nós estamos falando sobre os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a prática, né, do voluntariado que nós estamos trabalhando durante o ano todo. Então eu pergunto para ti, Mel, que mundo que tu espera? Bom, sobre essa questão, né, da conscientização ambiental que está sendo colocada em pauta pelo Fórum, é muito importante que as pessoas, né, que estão lá façam esse questionamento, porque tem muitos problemas ambientais, obviamente, e colocar luz nesses, assim como a gente vai fazer, eu e mais 4 jovens, a respeito dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que foram propostos pela ONU, a gente vai dar luz a esses, os principais, que a gente achou mais pertinente, porque tem vários que são indiretamente relacionados ao desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a igualdade social, a igualdade de gêneros, que são muito importantes, obviamente, claro, mas diretamente relacionados ao meio ambiente são os que a gente vai abordar. Que são quais? São o ponto 13, que vai ser abordado por mim, que é da questão climática, né, alterações climáticas. Eu vou falar da questão dos tratados que foram firmados muitos anos atrás, que não foram respeitados, né, porque o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele é de caráter recomendatório. Então, são feitas várias resoluções, são feitos vários tratados e muitas vezes eles não são respeitados. E é muito importante que essa conscientização comece da população até o Estado. Porque, querendo ou não, o governo, ele está lá para expressar a vontade do povo, no caso. Se o povo, né, enfim, se perguntar que mundo que eu quero e for atrás dessa conscientização ambiental e buscar promover esses pontos, o Estado vai ter que respeitar isso, né? Algo que parte principalmente da população. E tu vai falar sobre isso, vai fazer uma palestra para os teus colegas, para os outros estudantes. Isso. Beli, é nessa batida aí. É nessa batida. É isso aí. Então, nós temos, assim, 2 momentos. Esse primeiro momento, né, com a fala da gurizada do Léo Alfa e teatro. E após um lanche coletivo que faremos, um piquenique gostoso lá, nós teremos 15 oficinas. Então, nessas oficinas, estamos com muitas parcerias, tanto de escolas quanto de instituições, né, que farão, então, a prática destas ODSs com os jovens. Né? Nós faremos, então, aproximadamente 40 a 45 minutos de oficina e logo em seguida faremos uma construção coletiva de um painel. Então, com qual mundo que eu quero? Né? Então, este realmente é um tema
muito importante e estamos aguardando a galera toda lá para passar uma tarde muito gostosa conosco. Velho, antes da gente voltar a falar um pouco do evento, eu queria que tu explicasse para quem está em casa o que é a Tribos. O que é esse maior voluntariado, aí, o maior jovem do Brasil. Eu queria que tu explicasse. Olha, eu conheço bem, né? Sim. Por muito tempo o quadro Cidadão Legal aqui na Band, que está por trás da Parceiros Voluntários, da ONG. E eu queria que, então, eu frequentei muito as escolas, conheci muitas histórias, eu queria que tu explicasse para o pessoal que está em casa. Então, tu tiveste a oportunidade, Gabi, de pegar o melhor de Tribos, né? Que é a prática social dessa galera fazendo atividades práticas de voluntariado na sua escola. Então, Tribos é uma reunião de jovens que querem fazer a diferença na sua comunidade, no seu bairro e na sua escola. Então, eles se reúnem, né, de uma forma com o educador e planejam atividades voluntárias, né, para a sua escola, para a sua comunidade. Então, é uma prática social que impacta, né, no dia a dia desses jovens e da comunidade que eles estão, no caso, atendendo. Eu só vejo a Mel fazendo assim. Que vem um sorriso assim, de repente, né, Mel? O Leão Cidadania, ele faz parte da Tribos, né? É quase como se fosse uma vertente, assim. E a gente trabalha com um monte de instituições diferentes. Então, tem, por exemplo, o Educandário São João Batista, que a gente principalmente trabalha lá na questão da coleta de tampinhas. E, pois, como é uma instituição para deficientes, né? Principalmente isso. A gente não tem como dar o nosso apoio direto, infelizmente, por não ter a capacitação necessária. Claro. Mas a gente ajuda muito nessa coisa das tampinhas, né? Que é o que sustenta a instituição, que é bem bacana. A gente tem a ARPA, que é para os animais, a gente tem o Asilo da SPAM, e mais o Pontos Pobres, Amparo e a Casa de Nazaré. São essas instituições que o Léo Cidadania atua. E aí, como vocês fazem assim, na escola, daí tem a possibilidade de participar, e aí vocês escolhem para qual instituição vocês querem ir. Sim. Eu acompanhei uma vez, acho que não me engano foi a mesma escola de vocês, numa escola vocês brincando com as crianças. Sim. E é assim então, né? São coisas muito simples pra gente, mas que fazem toda a diferença na vida daquelas crianças, daquele público que está sendo atendido, né? Sim, outra instituição que eu esqueci, que são algumas até, e como não consigo participar de todas, né? É o Hospital Santa Casa também, que são crianças que passam pelo processo da quimioterapia e a gente vai lá principalmente para brincar com elas, porque são crianças muito carentes, assim, em geral, não só da Santa Casa, mas de várias outras instituições, que às vezes só, assim, tu tirar um sorriso, uma brincadeira, assim, já muda tudo. Não precisa necessariamente fazer algo 100% produtivo, sabe? Tipo, alguma oficina, que também a gente faz, mas às vezes é só uma brincadeira, algo assim que tira um sorriso da criança, que já muda tudo, né? Já dá outro significado pro trabalho voluntário, assim, não só sendo fornecer, mas também, tipo, fornecer a tua própria ajuda, a tua própria atenção ali. Tu te sente uma jovem, assim, mais inspirada, mais feliz, talvez, depois que tu começou a fazer voluntariado? Sem dúvida, sem dúvida. É algo assim, é até um pouco clichê isso, mas é quase como se fosse um propósito, assim, tipo, tu retribuir, sabe, para pessoas que precisam e tu ter esse espaço para fazer isso. Eu sou muito grata ao meu colégio, pois o incentivo que eles dão a isso é muito grande. E isso faz toda a diferença, assim, a gente está contando com quase 300 alunos voluntários, sendo que não é todo o colégio que participa, é a partir do 8º ano, então é um contingente muito alto de alunos e justamente pelo colégio apoiar isso, sabe? E isso faz toda a diferença para os alunos irem atrás, porque quanto mais alunos fazem parte, mais eles puxam os amigos, falam, não, vamos, é legal. E aí isso compartilha, né? Exato, Meninas. E esses jovens, assim, ó, só para complementar a fala da Mel, eles podem trabalhar na trilha da educação para a paz, meio ambiente ou cultura. E através, então, dessas trilhas, desenvolvem as atividades com o seu colégio. Beijo no coração. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Um belo evento para vocês. Obrigada. Vamos seguir por aqui, ó, falando de polêmica. Em Camaquã, na região sul do estado, um supermercado venceu uma disputa judicial para poder abrir aos domingos. Vamos entender melhor essa história? Vamos até lá, ao vivo agora por Skype, conversar com o Igor Garcia, da Rádio Camaquense. Oi, Igor, boa tarde para você. Oi, Gabi, boa tarde a todos. Pois é, Gabi, a abertura, ou no caso a não abertura dos supermercados aos feriados aqui em Camaquã está gerando polêmica já há algumas semanas aqui na nossa cidade. A medida, Gabi, foi imposta por decisão da Vara do Trabalho aqui do município, que determinou, por meio de mandado oficial emitido no último dia 19 de junho
deste ano, a não abertura destes estabelecimentos aos feriados aqui na cidade. O Sindicato dos Comerciários aqui de Camaquã entende que a lei aqui da cidade determina que o funcionamento destas lojas só seja permitido se houver uma convenção coletiva vigente. E com esse argumento, a entidade ajuizou ações contra as redes de supermercados para que não pudessem abrir sem o acordo coletivo. Eu conversei, Gabi, na manhã de hoje, com a presidente aqui do Sindicato dos Comerciários, a Sandra Maura Ribeiro, e ela me disse que sim, que é preciso haver uma convenção coletiva e que, inclusive, o sindicato aqui da cidade enviou uma proposta para o Sindigêneros, que é o sindicato que representa os supermercados, mas que até o presente momento não obteve nenhum retorno e nenhuma resposta. Este acordo coletivo venceu no último dia 31 de maio de 2019 e após essa data nenhum outro acordo foi firmado oficialmente aqui em Camaquã. Ainda, segundo a sindicalista, a proposta inicial permitia, inclusive, que todos os supermercados abrissem nos 5 domingos do mês de dezembro. E a gente sabe o quão importante a abertura dos mercados em dezembro tem um impacto muito grande no orçamento dessas empresas. No início do mês, Gabi, aqui em Camaquã, tivemos uma manifestação, inclusive, por parte de funcionários de um supermercado aqui da cidade. Eles foram pacificamente para a frente do sindicato e aí protestaram contra essa decisão. Todos esses funcionários gostariam, sim, de trabalhar aos domingos e também em feriados. Segundo eles, trabalhando em feriados, eles ganham R$50 a mais aí nos seus ordenados e ainda uma folga durante a semana. Obrigada, Igor, por trazer então essa polêmica aí do sul do estado. Estamos acompanhando o caso. Sempre que tiver notícias, fale conosco. Obrigada, também um abraço. Muito obrigado, Gabi, e até mais. Vamos para mais um rápido intervalo e depois, na volta, vamos falar de reforma da Previdência. Depois da aprovação do texto, agora, o que acontece? Você vai entender com o Dr. Paulo Solano. Já volta. Estamos de volta com uma notícia que vem de São Leopoldo. Um filhote de arara da espécie canindé foi entregue na sede do Grupamento de Defesa Ambiental da cidade na manhã de hoje. A ave foi encontrada e entregue por uma moradora e não apresentava sinais de maus tratos ou ferimentos. De acordo com o inspetor responsável, o Newton César de Oliveira, conforme a legislação ambiental, quem faz a entrega voluntária de um animal silvestre não é multado. O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, em Porto Alegre. A espécie é popularmente conhecida como arara amarela e vive em regiões da Amazônia e até do Paraná. Que linda, né? O Senado Federal aprovou o texto base da reforma da Previdência. Foram 60 votos a favor. Vamos entender melhor, a partir de agora, o que acontece com o nosso colunista, Dr. Paulo Solano. E aí, temos muitos assuntos hoje, né, doutor Paulo Solano? Tem, a pauta é vasta. Boa tarde, Gabi, o pessoal de casa. Ontem, né, tivemos, como você destacou, a aprovação do texto base. E hoje ficaram para ser debatidos, discutidos, mais 2 pontos, mais 2 destaques. E um deles foi aprovado, né, que é uma notícia muito importante. Diante de todo o retrocesso que a reforma traz, é um ponto positivo que foi a retirada do texto da impossibilidade, ou seja, da vedação de quem trabalha com periculosidade, quem recebe a periculosidade lá no seu contra-cheque, de vir a se aposentar um tempo mais curto, devido a essa exposição, né, dos agentes nocivos, como, por exemplo, o eletricitário, o vigilante que trabalha armado, que são pessoas que no seu dia a dia, né, Gabi, estão expostas a um agente nocivo, um agente nocivo perigoso, perigo de vida, inclusive, e estariam vedados de se aposentar na modalidade especial com 25 anos. E isso foi retirado, foi suprimido do texto. Então, é uma boa notícia, né? Diante de toda a derrocada aí da Previdência, tivemos aí praticamente aos 45 do segundo tempo uma mudança favorável para quem trabalha com o agente perigoso. Bom, daqui para frente como é que fica? Porque é uma PEC, não precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas precisa ser promulgada, né? Como é que funciona agora isso? Para poder valer, né? Claro, você coloca bem, né? Não precisa da sanção do presidente, porque muda a Constituição, mas o presidente vai estar presente. Tanto o presidente da Câmara dos Deputados quanto o presidente do Senado já ajustaram que a aprovação, a promulgação, melhor dizendo, da PEC 6, a reforma da Previdência, acontecerá com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Provavelmente no próximo mês, nos primeiros dias de novembro, deveremos ter essa sessão solene, porque era uma promessa de campanha, né? E é uma entrega
que o governo está fazendo, né, diante de todos os ajustes feitos aí pelo próprio governo, dessa aprovação. Então, ele estará presente. E isso é importante, Gabi. Para aquele segurado que ainda não pediu a sua aposentadoria, caso ele peça hoje, ainda estão valendo as regras atuais e não da PEC, não todas essas mudanças que a gente vem falando aqui no Direitos e Deveres, aqui no RS Acontece, que logo em seguida vão ser uma realidade. Temos a PEC aprovada, mas ela não tem validade ainda porque falta, como você disse, a promulgação. Doutor Solano, vamos analisar alguns pontos, né? Pensão por morte, como é que fica? Tem uma modificação. Muda muito esse tipo de benefício. Hoje, né, o pensionista ele recebe 100% do valor da aposentadoria ou eventualmente do valor que aquele segurado que falece teria direito ao se aposentar com a pensão. Essa é a regra atual. Agora, o dependente ele tem direito a 50%, cai pela metade, né, no valor base, e a cada dependente se acrescenta 10%. Então, se por exemplo, o aposentado falece, a viúva vai receber 60% daquele valor que ele teria a receber como aposentado. Não mais 100%. Não mais 100%. Então, uma mudança muito grande, né? E uma outra questão que também toca a pensão por morte é a impossibilidade de acumulação total dos benefícios. Nesse mesmo exemplo, Gabriela, se essa futura pensionista ela já é aposentada, ela não vai poder acumular os dois benefícios na sua íntegra. Os dois valores totais ela não vai poder receber. Ela recebe sim um percentual de um dos benefícios. Primeiro, vai poder optar pelo benefício de valor mais alto. E no segundo benefício ela vai receber um percentual, que aí vai variar de acordo com os valores a receber. Então, mais um prejuízo, né, ligado a esse benefício, à pensão por morte. Vamos às categorias: professores, servidores, policiais. Os professores, nós temos uma modificação no que toca à idade, né? 25 anos continua sendo o tempo em magistério, o tempo na docência, para tanto o homem quanto a mulher se aposentar, mas a idade muda. 57 para as mulheres e 62 para os homens. Os servidores públicos vão ter uma regra totalmente nova, né? 65 anos para os homens, 62 para as mulheres e um tempo mínimo de 25 anos no serviço público, né? 25 anos de contribuição, melhor dizendo, 10 anos no serviço público e tem que estar pelo menos 5 anos no cargo. Então é uma mudança muito grande para os servidores públicos, lembrando, né, na semana passada aqui já falamos sobre regras de transição. Alguns servidores que estão próximos a se aposentar, há 2 anos da aposentadoria, podem ter essa regra um pouquinho mais suave. Aí é bom sentar com o especialista e organizar essa parte previdenciária. Os policiais também vão ter que cumprir 30 anos de contribuição, sendo no mínimo 20 na atividade policial, respeitando as mesmas idades aí de 60 e 55 anos. Ficou alguma coisa de fora que a gente tem que fazer algum destaque? Tem muita coisa de fora. Mas que dê tempo, né, ainda hoje, que vale hoje chamar atenção? Hoje a gente tem que fazer esse chamamento para quem realmente vai ter direito a, durante esse período curto, né, vir a se aposentar. Procure imediatamente um profissional para poder avaliar a sua situação. Se você está há 2 anos de se aposentar, faça essa visita, procure um especialista para ele colocar no papel, porque daqui a pouco ainda tem tempo. Exemplo bem claro, se a pessoa está com 33 anos o homem ou 28 anos a mulher, você vai ter direito a uma regra de transição, mas eventualmente se você não tem esse tempo mínimo, mas ficou lá atrás um tempo sem contribuir, você pode contribuir agora e atingir esse requisito e entrar numa regra mais suave. Por isso que é importante, Gabriela, e o pessoal de casa, realmente você se planejar, fazer esse planejamento, seja para aposentar na lei atual, enquanto a PEC não é promulgada, ou até já com vistas à nova Previdência, porque a situação muda radicalmente, né? Nós temos uma nova Previdência, como o governo mesmo intitulou, a partir de agora, quando for ocorrida a promulgação, e a organização previdenciária é o melhor para esses casos. Bom, doutor Solano, a gente vem falando aqui, né? Faz semanas que a gente fala do detalhe, fala de uma categoria, fala de outro, chama atenção, né? Então agora realmente é a reta final. Agora passou, está prestes a ser promulgado, agora é realmente se informar. Se informar. É a melhor opção nesse momento. Melhor conselho. Se alguém perguntar um conselho nesse momento,
é a informação. Procure se informar por você, por um profissional, o que é sempre o mais adequado. Vá ao INSS, vá se você é servidor público no seu órgão, né? Tivemos uma enxurrada de pedidos nesses últimos dias dos servidores públicos, né? Os servidores públicos. Por que isso, Gabriela? Porque no texto da PEC há uma vedação a que, quando o servidor público vai se aposentar, ele acumule as gratificações, acumule bonificações. Isso vai ficar fora futuramente. Então, atualmente, pela regra atual, por isso que os servidores estão correndo muito para pedir a aposentadoria, eles conseguem manter, né? Então, o Estado do Rio Grande do Sul vai ter um decréscimo muito grande de servidores na ponta, na entrega do serviço público para a população em breve. Então, informação, né? Procurar nessa reta final, antes da promulgação, o máximo de informação possível para pedir o benefício agora ou se organizar mais à frente. E a gente vai seguir falando nas próximas semanas, aí por categorias de uma forma diferente, né, doutor? Exatamente. Vamos estar personalizando aqui para cada um de vocês que nos acompanha todas as quartas-feiras no RS Acontece, cada categoria, cada tipo de benefício, detalhadamente a gente traz a informação para você. Temos que encerrar. Acabou tudo. Ficamos por aqui. A gente se vê amanhã no RS Acontece. Mais notícias 10 para 7 da noite no Band Cidade comigo. Até lá. Tchau, tchau.